Olá, boa tarde a quem está aqui agora sim, em direto, no Instagram e no Facebook. Ainda há bocado entrei em direto sem querer, quem esteve aqui em direto sem querer no Instagram, foi mesmo um lapso meu, mas faz parte, é a vida real a acontecer. Bem-vindos a quem está aí desse lado. Já sabem que podem comentar, podem dizer um olá a quem estiver aí desse lado. Vou pedir sempre para vocês dizerem depois se estão a ouvir bem ou não, mas sobretudo quando a convidada entrar, porque são aqui dois lados a falar com estes temas todos e às vezes faz um bocadinho de retorno de voz. Mas esperemos que corra tudo bem. Espero que a vossa segunda-feira esteja a correr muito bem, que seja uma segunda-feira fantástica, mas já sabem que a forma como o dia começa às vezes não quer dizer que ele termine igual. Portanto, o mais importante é a forma como acaba, para nos dar assim um impulso para o resto da semana. A nossa convidada, muitos têm para nos contar, pois é. Não é só porque ela gosta de falar como eu, mas é porque a história dela e a vida dela davam um carrossel, assim mais montanha-russa. Eu não privei muito ainda com a Kátia, que só mais no online, já tivemos pessoalmente, mas não é uma pessoa que eu conheça muito a história de vida dela. Mas fui conhecendo aqui e ali, fomos também conversando. Mas o que é certo é que quando eu estava a preparar este direto e a Kátia, eu já tinha na minha lista de pessoas convidadas, há quase, eu não vou mentir, mas se calhar há quase um ano que já tinha a Kátia aqui como uma possível convidada minha, era noutra área. Depois ela também vai falar, mas era na área da maquilhagem. Hoje ela não está tão focada nisto, mas está um espetáculo. Outra vez, vamos dizer que pronto, nota-se que a área dela ainda é um bocadinho essa. Mas ela mudou um bocadinho o registro dela, porque sentiu que o propósito dela era outro. E às vezes na vida nós também precisamos de parar para perceber o que é que faz sentido e qual é o momento em que nós estamos. A Kátia passou assim uma infância se calhar um pouco conturbada, mas se calhar mais com ela, com o seu eu. Mas ela depois vai nos contar um pouco melhor da história dela. Mas depois o percurso dela teve assim os seus altos e baixos, até que passou um período, se calhar eu diria, muita desconexão. Foi o nome que eu dei a este direto. Porque às vezes é preciso, ou às vezes sentimos desconectados, mas às vezes é necessário fazer alguma coisa para voltar a conectar. Muitas vezes sozinhos não somos capazes, mas, sobretudo, ter a noção que estamos desconectados e que precisamos fazer alguma coisa é o primeiro passo. É o primeiro passo. Hoje, ela não quer dizer que o caminho já tenha chegado ao fim, claro que nunca chega. Todos os dias são caminhadas e ela já tem muita ideia de quem é o eu dela, quem é a imagem dela, a imagem da Kátia. Ela já gosta, se calhar quase na totalidade, não direi, mas se calhar aí perto, daquilo que vê, daquilo que ela representa para ela, o que é que ela sente quando ela se vê ao espelho. Isso também é importante e não estamos a falar de futilidades da imagem. Estamos a falar de nós nos conectarmos com o que vai aqui dentro. Nós olharmos e identificarmos com a nossa imagem. E ninguém melhor que a Kátia, que também já esteve ligada a esta parte da imagem, para falar da história dela, em primeira pessoa, e também, se calhar, tu aí desse lado, que vais sentir conexão aqui com a Kátia, porque algumas vezes nós já nos sentimos assim. Eu vou já puxar aqui a Kátia para o Facebook e depois aqui vou puxá-la também para o direto. Então, vou aqui puxar a Kátia. Olá, Kátia. Olá, boa noite, boa tarde, final tarde, quer dizer, bom final tarde. Bem-vinda, Kátia. Obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui na tua comunidade. É na nossa, é na nossa. É. Confirmem só se estão a ouvir bem, porque eu estou a ouvir com um bocadinho de delay. Não, porque assim, se tu estás a ouvir o que está no Insta, certo? Eu estou a ouvir o que está no Insta. Vais sempre ouvir com delay. Tu consegues pôr fones, Kátia? Eu tenho os fones colocados. Tem.
Tens? Tenho. Só Pronto. não tenho eles nos ouvidos, Ok. porque senão eu vou estar a ouvir o Insta e eu não quero ouvir o Insta, quero-te ouvir a ti, porque senão eu vou estar a ouvir vou estar a ouvir com um delay. Pronto. Mas eu tenho aqui os Pronto. fonezinhos, eles estão aqui, estamos aqui Pronto. a Porque trabalhar com senão eles. ouvimos-nos as duas pela mesma plataforma, queres? Pronto, mas eu estou a ouvir aqui pelo Pronto, Facebook. ok. Então, se estiver tudo ok, deixa-me estar. Então, Kátia, estava-te eu a apresentar que a tua história é um bocadinho montanha-russa e é mesmo isso. Ou tens uma palavra melhor para descreveres a tua, assim, só assim olhando, sem levantar ainda muito o véu, tens outra palavra que possas definir? Oh, Sofia, outra palavra sem ser montanha-russa. Desafiadora. Foi muito desafiante o meu percurso de vida. Então, vamos começar pelo início. Kátia, tu partilhaste, e eu vou ser muito sincera convosco, vocês estão aqui a assistir. Isto é uma conversa, pronto, sintam-se à vontade para entrar nela, e é mesmo isso. Mas a Kátia, quando eu lhe pedi para me contar um pouco da história dela, é uma história muito profunda e muito pessoal, em que a maioria das pessoas não Dá-me gosta. só um segundo, desculpa. Só um segundo, ok. Senão ia fazer aqui um eco. Ia fazer aqui um eco. Ok. Isso é que eu pedi. Ok. 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 Em que a maioria das pessoas não gosta de mostrar os lados mais difíceis, ou os lados das dificuldades, ou o lado que não é tão colorido da vida, não é? Porque isto do mundo digital é muito engraçado, mas às vezes não tem graça nenhuma, porque vivemos assim um bocadinho o efeito máscara do faz de conta que está tudo bem e não está. E a Kátia, quando me começou a contar um pouco a história dela, que era para eu fazer aqui esta introdução e para estarmos aqui a conversar, eu também puxar alguns assuntos de que ela me falou, eu fiquei assim, será que há alguma coisa que ela não se sinta à vontade de falar? Porque falou coisas tão pessoais que se calhar falou por ser para mim e não para partilhar aqui no público. E a Kátia vai dizer que não se importava de falar disto. E eu achei muito importante, porquê? Porque é bom para quem está aí desse lado perceber que é o real a acontecer, que todos nós temos as nossas histórias. É verdade. E então, começando, é que se houvesse algum ponto da história da Kátia que eu dissesse assim, pronto, aqui até é porreirinho, mas não, porque desde a infância foi desafiante. Foi muito desafiante. Por isso é que eu estava a dizer Então, que a Kátia, montanha-russa seria a palavra desafiante, seria a mais indicada, não é? Pronto. então queres contar um bocadinho o teu desafio desde a infância e quem tu querias ser quando eras pequena? Diz-me uma coisa. Olha, eu nasci entre um cabeleireiro e uma tertúlia. Uma tertúlia não, uma taberna. Na altura chamava-se taberna. Ou seja, eu costumo dizer que nasci entre os cabelos e o copo de vinho. Mas é claro que houve, durante muito tempo, o sonho era o cabeleireiro, porque eu estava a ser criada ali e eu gostava imenso. Aquilo que mais me fascinava era ver aquelas senhoras, porque na altura as únicas pessoas que iam ao cabeleireiro, quando eu lembro-me de ser pequena, era quem tinha dinheiro. Pronto, era quem tinha dinheiro é que ia ao cabeleireiro. Então eu via aquelas senhoras entrarem dentro do salão, todas muito cabisbaixas, todas muito tristonhas, e eu adorava ver a forma como elas saíam. Porque elas saíam de lá sempre com um sorriso no rosto. A transformação, sempre com um sorriso no rosto, já no final, inclusive, havia algumas que até traziam já a maquilhagem dentro da mala, para depois de porem a maquilhagem, para depois estarem penteadas e todas bonitinhas, para irem arranjadas, e aquilo fascinava. Com o passar dos anos, depois aquele fascínio desmoreceu ali um bocado, na adolescência ele desmoreceu, mas acabou depois por voltar, o bichinho. E fez parte da minha vida, né? Fez parte de muitos anos da minha vida. O de maior desafio durante a infância, eu posso te dizer que talvez depois aí o que eu não sei, acho que hoje se chama quinto ano, no meu era o ciclo, íamos para o ciclo, sim, né? Sim, é o quinto, depois da primária. Da primária,
Nessa altura é que a minha vida começa a ter um desafio um bocadinho maior, mas nós crianças não percebemos isso. Na maior parte das crianças, eu não entendia aquilo como aquilo que hoje as pessoas entendem por bullying. Porque eu era pequenina, eu sempre fui pequenina, eu tenho 1,56 m, pronto, sou uma menina muito pequenina. E era gordinha. E depois usava aqueles óculos, eu já usava óculos nessa altura, aqueles óculos fundos de garrafa, porque as lentes eram muito grossas, que era muito grosso. E eu era chamada de bolinhas, caixa de óculos, fundo de garrafa, pronto, tinha assim, as pessoas se chamavam assim. Mas na altura, e as crianças não se apercebem, hoje em dia se calhar têm mais consciência, porque já se fala disso na escola. Na altura a gente, estão a brincar com a gente, estão a brincar. Ou seja, tu ainda não levavas assim ainda a peito. Não, naquela fase do 5º e do 6º ano, eu não levava muito a peito. Achava que era uma forma de brincarem, pronto. Ainda por cima fui parar uma turma de repetentes, portanto eram todos mais velhos que eu, e eu achava, olha, é maneira de brincar, se calhar aqui é assim, pronto. Quando eu vou para o 5º, 6º, 7º, a coisa andou ali bem. A partir do 8º ano é que eu começo a ter consciência realmente daquilo que me estava a acontecer. E depois aí começou-me a afetar muito. Começou-me a afetar imenso. Eu comecei-me a perceber que já não era só verbal, já havia ali a parte física, que também as meninas, as ditas meninas, que eram as divas, né? Há sempre o pobre e o rico, não é? Então ali eram as divas e as do povo, não é? Pronto. E então as populares, isso, já o empurrar, o passa a rasteira, começou a ser aquilo a ser muito frequente. Chacota. Era Sim. mais um motivo de chacota, não é? Aquilo começou a ser muito frequente e eu nunca disse nada em casa. Eu acho que os meus pais... Era o que eu te ia perguntar. A tua família nunca se apercebeu? Não, porque eu em casa tinha a vida perfeita. Eu costumo dizer, eu fui criada num berço de ouro. E eu tinha a vida perfeita. E eu nunca contei nada. Porque eu desligava-me completamente. Eu saí da escola, acabou. Aquilo ficava ali. Mas ali no 8º e depois o 9º, quando eu me apercebi, porque depois as escolas já eram muitas, porque eu não me apercebi, só ali que eu comecei-me a perceber, porque, sabes, a malta nova passa por várias fases, né? A gente passa por várias fases. E antes de eu me aperceber aquilo que realmente estava a passar comigo, eu passei por uma fase gótica. E a minha mãe não estava a perceber porquê daquilo, o porquê de eu querer só vestir preto, e depois usava uma franja quase a tapar-me os olhos todos, o cabelo sempre muito a cobrir o rosto, era tudo muito ali a cobrir o rosto, e a minha mãe não percebia porque é que eu passei aquela fase. E foi depois de eu passar essa fase que eu descobri que aquilo me estava a afetar. Que afinal de contas aquilo que me faziam afetava-me. Que aquilo estava a mudar a pessoa que eu era. Porque eu em casa... Mas, Kátia, quando tu tiveste essa transformação mais gótica, era porque tinhas necessidade de esconder, de te inserir em algum grupo? Era afastar-me. Era tipo dos afastar-te. Não sei, acho que naquela altura eu achava, se eu for gótica vão ter medo de mim. Eu vou andar ali toda esquisita, toda não sei o quê, vão ter medo de mim. Porque eu andava sempre muito cabisbaixa. E então era tipo uma forma de me esconder. Proteger. Sim. Mas isso depois de eu me aperceber que realmente que aquilo me estava a fazer mal. Estavas a deixar de ser tu, não é? Eu estava a deixar de ser. Eu sempre fui uma pessoa que é assim, às vezes as coisas demoram, mas quando eu percebo, e eu só agora é que eu me apercebo do que acontecia, né? Porque a minha mentalidade agora é diferente e depois vocês vão perceber. Claro. Mas agora eu consigo associar. Incrível que pareça que eu nas fases da minha vida onde foi mais desafiante, quando eu descubro o foco, o problema, o desafio maior,
eu procuro a solução. E quando eu ali no 9º ano, porque eu comecei a perceber no 8º, como eu comecei a perceber que aquilo realmente já tinha passado para a violência, já estava ali uma coisa um bocadinho mais grave, e eu lembro-me perfeitamente que eu termino o 9º ano, e eu vou de férias e eu passava sempre os 3 meses de férias aqui em casa, porque a gente tem piscina, então a gente íamos para aqui, não sei o quê. E eu isolei-me muito durante essas férias, isolei-me bastante. E no final, praticamente no final, para já foi quando eu fui mulher tardia. A minha passagem de mulher foi tardia, foi nessa altura. Foi tardia. E eu acho que isso também mexeu, as hormonas mexeram todas. E eu, quando estamos perto, estamos aí a agosto, e já que aquela sensação de que a escola ia começar, eu ia para o 10º, uma turma nova, não sei o quê, que aquela sensação que aquilo ia a começar, pá, sabes aquela coisa do chega, vais começar o 10º ano e ninguém mais vai-te xingar e ninguém mais vai-te fazer mais nada. Eu Tiveste essa força sozinha? tive. Tu tinhas amigas, Kátia? Tu tinhas algum grupo ou um rapaz? Quando eu digo amigas, pode ser amigos, porque às vezes unimos muito até o ao outro início lado. do 10º ano, eu tinha amigas, mas eram de outra localidade, não era da escola. Porque eu fazia parte do rancho, do Carregado, que é a 13 km daqui, e eu acabava por ter lá amigas. E comecei a namorar lá, tive um namoradito nessa altura, e quando vou para o 10º ano é que eu tive amigos, não foi amigas. Eu tive 3 amigos meus que até hoje para mim são pessoas muito especiais. Não temos uma ligação muito forte, porque o tempo, a vida acontece, mas são pessoas que me marcaram porque fizeram aquele caminho do 10º, 11º, ali comigo. E foi muito, foi a minha viragem foi tal. Eu sei que uma das coisas que me fez virar, que me fez dar o clique e dizer eu sou capaz, foi o facto de uma dessas populares, um dia nós estávamos numa atividade no final de, mesmo fim de ano letivo, e nós tínhamos uma moça na nossa turma que ainda era mais forte que eu, mas era assim muito alta, aqueles raparigas mais que ainda encorpada, incorporada, isso assim, que era a Maria João. E eu lembro-me dessa popular, eu estar encostada à parede, à espera para entrar dentro da sala de aula, e essa tal dita popular empurra essa Maria João para cima de uma franganita como eu, que na altura já era magra, porque eu comecei a entrar em depressão, sem me aperceber, que é a outra história da minha vida, e ela empurra e eu caio para o chão. E quando eu me levanto, eu tinha um amigo meu com quem conversar. Por acaso sempre me dei melhor com rapazes, ainda hoje, o meu melhor amigo é um rapaz. Foi sempre assim. E eu lembro-me de dizer assim: olha, Bruno, segura aqui nos meus óculos. E eu fui direito a ela, eu empurrei-a contra a parede e disse: foi a última vez que tu fizeste alguma coisa contra mim. A partir de hoje, não fazes mais nada. E a verdade foi que quando eu voltei para o 10º, eu lembrei-me daquilo que tinha feito e eu estava assim, olha, eu vou encontrá-la, isto vai dar buraco, mais um ano e ela vai andar aqui de volta de mim. E eu tenho que ser forte, porque aquilo que eu disse, eu tenho que cumprir. Porque eu disse no final do ano que ia fazer aquilo, portanto isto agora tem que acontecer. E deu-se uma transformação em mim. Uma transformação muito grande, porque eu mudei completamente. Entretanto, eu comecei a namoriscar o tal moço do rancho, e ele acabou por ir para lá para a escola, ele acabou por ir lá para aquela escola, e foi um suporte, não vou dizer que não, na altura foi um suporte para mim, e o mudar da turma, não sei o que, aquilo tudo, ela continuava lá, ou seja, aquela turma continuava, elas continuavam lá na escola, nunca mais. E a evolução foi tal que eu acabei por fazer parte das atividades da escola, ou seja, foi uma mudança muito drástica, porque eu disse que ia fazer acontecer e fiz acontecer. E acredito que dentro de ti até deu-te uma força que nem sequer se calhar estavas a imaginar que te ia dar tanto esse impulso.
Não fazia ideia que tinha. Porque germinou aí uma semente que tu Sim, estavas a não regar e acabou por tu própria, e esse basta, que eu acredito que depois tu até deves ter dito, meu Deus, o que é que eu fui fazer? não, Se calhar até completamente, não é? tiveste Fiquei logo com medo, medo, vão-me esperar à porta da depois. escola e vão-me dar uma tareia. Foi logo aquilo que eu pensei, não é? Pronto. Mas, no entanto, essa pessoa, essa popular, digamos assim, o que ela não estava à espera é que tu enfrentasses. Não, E não isso estava. surpreendeu-a, se calhar, porque não está, são pessoas que não estão à espera que Que o sejam outro confrontadas. se imponha, porque estão sempre habituadas ao contrário. E a surpresa, o fator surpresa que tu lhe mostraste que basta, e foi muito bom, porque de certa forma estavas um pouco sozinha, deste basta, sentires que estavas um pouco sozinha, tendo em conta que a tua família também não tinha muita noção do Não, que se não passava. sabiam, nem sequer sabiam do que é que estava a passar. E é Faziam nada. complicado, mas tu tocaste agora num ponto, e isso também acabou, e é muito bom esse marco que tu falas, porque até para quem estiver numa situação parecida, ou que conheça alguém parecido, ou até casos de pais e filhos, que às vezes os pais também não estão assim, às vezes não se apercebem, Não. ou os filhos também disfarçam bem, mas às vezes é ir vendo os sinais, não é? Mas tu tocaste num ponto, e antes de eu continuar, muito obrigada a quem tem estado aqui no direto, muito obrigada, é sempre bom vocês estarem aí desse lado. Mas tu tocaste num ponto em que é muito ainda, fala-se muito, é uma coisa que cada vez se fala mais, porque a realidade mostra-nos que sempre houve, mas agora tem-se quebrado um pouco os tabus, porque havia muito aquela conotação de uma pessoa não estar bem mentalmente, não é verdade? O conceito antigamente era mais de uma pessoa maluquinha, não é? Hoje não, hoje uma pessoa, até no pós-parto, pode ter uma depressão. Nós somos humanos, qualquer motivo, há motivos muito fortes e não é por opção da pessoa. As Sim, circunstâncias toldam-nos de uma maneira que muitas vezes estamos dentro da espiral e não conseguimos sair dela. sim, E sim. tu sentiste que tiveste a depressão. Acredito que no momento não te apercebeste, como Não, não, tu não. Eu disseste. vou-te Quando é dizer, que tu te apercebeste que era uma depressão o que tu tinhas? foi muito tempo depois. A minha mãe percebeu primeiro, isso era visível, porque eu tive anorexia. Ou seja, o nono ano eu devia ter para aí os meus 15, ou estava a fazer os 15, décimo ano, para aí, volta disso. E com 18 anos, 18, 19, eu sofro uma anorexia nervosa. Eu passo de. Eu perco uma média de 20 quilos, eu fiquei a pesar 42 quilos, 40 ou 38, uma coisa assim do género, muito rapidamente, isto no tipo 15 dias, uma coisa assim, muito bruscamente. Foi brutal, Kátia. Foi. Eu posso te dizer que eu comia uma ervilha e sentia-me completamente cheia. Sentia-me completamente cheia. Mas isto foi, aí está, foi o início do culminar de algo que vinha de trás. De algo que vinha de trás. Mas tu querias te castigar, tu sentias que era algum castigo Sabes para o peso, ti? sabes o que acabou por acontecer? Porque a fase do basta e do transformação leva-me para um caminho em que eu começo a ser conhecida na escola, eu começo a fazer parte de alguns grupos, eu começo no 12º ano acabei por ser a presidente da Associação de Estudantes, não, Associação não, da Comissão de Estudantes para Viagem de Finalistas e o baile, não sei o quê. E a pressão nessa altura foi porque eu repeti, eu já terminei 12º com 18 anos, porque eu quis repetir 11º, porque não estava satisfeita com as minhas notas e acabei por atrasar. E quando eu estou naquela fase da comissão de organizar tudo, nós vamos para a viagem de finalistas, a pressão era toda sobre mim, porque nós não íamos com professores, não íamos com ninguém. Eu começo a sentir a pressão ou seja, eu deixo de sentir a pressão de bullying e passo a sentir a pressão de estereotipo.
E então eu tinha que ser perfeita. Porque aquilo tudo tinha que estar tudo perfeito. E eu tinha que ser perfeita. Eu tinha que fazer as coisas todas perfeitas, eu tinha que ter o corpo perfeito, eu tinha que ter o aspecto perfeito, eu tinha que ser perfeita, porque eu era aquela imagem. Eu já não namorava com o tal Mocito, pronto, na altura já nem sequer namorava. Mas eu tinha, era dedicação. Para já eu sou assim, quando me dedico a alguma coisa é de corpo e alma. Pronto. Mas E assim estavas me a receber a dediquei, pressão, estava estavas a naquela sentir. opção. E nem sequer me estava a perceber, eu já estava depressiva, porque aquilo já tinha vindo desde os 16 anos, 15, 16 anos, a depressão estava a entrar. E naquela altura eu comia e vomitava, eu escondia comida, tipo, minha mãe trazia-me para eu comer por alguma razão, não sei o que, eu escondia. Na escola não comia, passava o dia inteiro sem comer. E claro que aquilo depois teve as suas consequências. E daí eu tive anorexia nervosa, que eu levei muito tempo a admitir. Eu levei muito tempo. Para já não admitia anorexia nervosa e depressão nenhuma. Não admitia nada. Foi uma fase muito, muito complicada. E ajudas eu não queria ajudas de ninguém. Tipo, é exatamente aquela história do psiquiatras é para malucos, eu não estou maluca. Era aquilo que se incutia na nossa mente. Os psiquiatras é para os malucos, eu não estou maluca, portanto, o que é que eu vou para um psiquiatra ou para uma psicóloga? Meu Deus me livre. Era aquilo que eu pensava. E não foi muito fácil. Eu levei algum tempo até conseguir entender, não assumir a depressão, mas entender que eu não estava saudável. Que eu não estava saudável. Então aquilo levou ali algum tempo. Pronto. E sentiste quando é que foi o clique de perceberes que não estavas bem? Quando tu olhavas para o teu corpo, eu acredito que não vias aquilo que os outros viam. Não, nada disso. Mas, Eu até me podem via dar gorda. ali. Eu até me via gorda. Com 42 quilos eu via. Ai não, estou gorda. E houve alguém, alguma palavra, ou algum momento que tenha caído a ficha? Ou foi uma sequência de coisas? Olha, não, nessa altura, com os 18 anos, eu estava a estudar, e comecei a trabalhar. Decidi que havia de ter um part-time, comecei a trabalhar. E eu comecei a ter outro núcleo de amigos. E foram as minhas amigas nessa altura que me ajudaram. Foram elas que me ajudaram. Às vezes não era dizer come, não era aquelas coisas do estás muito magra. Sim. Não, tipo, elas faziam as coisas muito bem feitas e elas acabaram por me ajudar. E eu vou dizer algo que é um bocadinho contraditório, mas o facto de depois sentir que eu não precisava de ser o centro das atenções, porque eu passei daquela fase, eu comecei a sentir, ok, eu aqui não preciso, porque todos dão atenção a todos, então eu não preciso de ser o centro das atenções, porque somos um grupo que nos damos atenção a todos. Eu acho que isso foi uma ajuda. E sim, foi o. Eu não sei dizer qual o momento em que eu senti que estava a começar a curar isso. Eu não sei dizer. Foi uma sequência. Foi uma sequência. E foi o facto de. Eu tenho a impressão que depois, quando comecei a ganhar o meu ordenado, que também não durava tempo nenhum, que uma pessoa gastava tudo e mais alguma coisa nas compras, aquilo era terrível. Mas na escola não nos ensinam a parte das finanças, portanto eu estava a começar, a Pois primeira vez não. que ia trabalhar, sabia lá eu o que é que aquilo era. Eu sabia o que é que isso era. E eu acho que foi uma coisa, foi o estar em sociedade, o sair com as amigas, o conviver. Foi quando eu também comecei a sair um bocadinho à noite com a malta, né? Nunca fui muito nova, foi aos 18 anos, a primeira vez que fui a uma discoteca foi com os meus pais no meu dia dos meus 18 anos. Portanto, a partir daí é que a coisa começa a ter uma evolução. E eu acho que Começaste diz. a sentir a Cátia? Não. 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 Eu comecei a sentir que eu estava apoiada. Ok. Eu estava apoiada porque eu tinha ali aquele grupo de amigos.
mas eu não sabia o que é que eu era nem quem eu era, porque a depressão continuou. A depressão estava lá. Eu lembro-me das minhas amigas dizerem-me, e hoje em dia, claro, tenho consciência disso, a dizer, poças pá, tu tão depressa dás bom humor que não seguir estás com mau humor que ninguém te captura. E eu, estás a parvar alguma vez, isso é mentira. Não. Não. E foi muito tempo depois que eu assumi que precisava de ajuda e que estava numa depressão muito grande. Já estava mesmo muito mal quando isso aconteceu, porque eu lembro-me da minha mãe ainda me levar ao médico e de me passarem, não era o psiquiatra, era o mesmo médico de família, Sim, e sim. eles me passarem uns ansiolíticos e umas coisas assim do género, e eu nem sequer tomar nada daquilo, ou então tipo tomava, mas era automedicação, era tipo, olha, agora está bem, eu vou tomar este, pronto, e olha, agora toma aquele, pronto, andava assim. Porque achavas que mesmo assim não precisavas. Eu não precisava, uma vez eu precisava daquilo para alguma coisa, não precisava de nada. E só mais tarde, eu posso dizer que foi uma fase muito feia que eu realmente, eu recordo, porque eu tenho que me lembrar do que eu fiz de errado, e para que isso me dê forças para eu não voltar a fazer o mesmo. Porque eu passei ali uma fase, porque depois eu acabei, e os meus amigos foram muito meus amigos, porque eu lembro-me, hoje recordo que houve ali fases que eu tratei muito mal as pessoas. Eu não tinha consciência daquilo que estava a fazer. Eu tratei muito mal as pessoas. E eu não tinha a mínima consciência, porque aquilo era normal. Era uma coisa normal. Porque eu acho que talvez porque naquela altura não se falava muito, porque era tabu falar em depressão. Depressão era pessoas malucas. Isso é doideira. O meu pai chegava muito a dizer, isto é tudo psicológico. É tudo psicológico. E então eu não quis admitir. Eu só admiti a minha depressão a sério quando o meu filho nasceu. E eu já tinha 22 anos. E foi Só nessa fácil altura. a gravidez? Olha, eu tive gravidez de alto risco, porque ele quis nascer aos 6 meses. Mas não foi assim tão má. A coisa foi bastante controlada. Porque às vezes, se uma pessoa não está bem e uma gravidez é transformadora, não é? Mexe muita coisa. Muita coisa Podia mesmo. não ajudar, mas pelos vistos ajudou. Ajudou, porque eu depois do Lucas nascer, eu comecei a ter ataques de pânico e eu nem sequer sabia o que é que isso era. Eu hoje sei que aquilo era um ataque de pânico, mas naquela altura não fazia a menor ideia. Eu estava com falta de ar, naquela altura eu estava com falta de ar. Era aquilo que eu estava, que eu lembro-me, tenho plena noção que a minha ex-sogra, eu estar em casa dela com um menino e de repente eu começar com aquela crise de ansiedade, aquele ataque de pânico e ela ir buscar, porque tínhamos comprado aquela bombazinha do ozono para os bebés, Sim, sim, ela ir sim. buscar aquilo inclusive para pôr, para ver se eu ficava bem, pronto, porque eu já não sabia o que é que eu estava a ter, era? o que é que eu estava a ter, pronto. E eu nem sequer sabia, eu mais tarde é que soube o que é que aquilo era, quando eu associei o que é que era. Porque eu comecei nessa altura, foi quando eu comecei, não, tenho que ir ver o que é que se passa aqui, tenho que ir a perceber, e foi quando eu comecei realmente a ter algum acompanhamento, ainda nada por aí além, eram os acompanhamentos de eu é que mando, eu vou lá quando eu quero, não é quando eles querem, era um bocado assim. E eu divorciei-me, tinha o meu Lucas 9 meses, quando me separei do pai do meu filho. Foi tudo muito Foi. bem. Montanha-russa, acho que é a palavra. Portanto, para tu perceberes, não é? Eu divorciei-me, ele tinha 9 meses. Não foi um divórcio fácil, foi um divórcio complicadíssimo. Mas eu bati o pé e disse que era para ir para a frente e tinha que ser, porque eu não admitia certas e determinadas coisas. Mais uma vez disse um basta, não é?
E caio noutra asneira brutalíssima, passado tipo 1 ano e tal de estar divorciada. Isto eu divorciei-me em 2004, portanto em 2005 caio num grande erro de entrar num relacionamento que, que me levou muito abaixo e foi a minha salvação. É contraditório, mas é a realidade. Se calhar tinha de ser, Kátia. Pronto. Era um relacionamento muito tóxico porque ele era drogado e eu não fazia a menor ideia, e depois já uma pessoa apaixonada não vê essas coisas. E eu tive muito tempo sem ver isso, e houve uma altura, eu tive 5 anos com ele, e no culminado dos 5 anos foi quando eu decidi, portanto, isto foi, eu tinha para aí os meus, ora, 23, 24, 27 anos, que eu disse, ok, agora chega. Agora eu vou procurar uma ajuda mais forte, porque foi quando eu comecei. Eu já tinha tido estes pensamentos, mas não tinha tido a consciência do que é que eu estava, dos pensamentos que eu estava a ter. Mas foi quando eu comecei a ter pensamentos suicidas e a tomar atitudes para isso. Ai, Kátia, que bomba! E E a família, neste percurso todo, não te esqueças dos pais de dizer, já sabem, obrigada a quem está aqui a assistir ao direto, obrigada aos olás que têm andado aqui a partilhar. Já sabem, podem fazer comentários, aproveitem para falar assim com a Kátia também, se quiserem perguntar alguma coisa. Às vezes a gente nunca sabe quando a história também nos toca a nós. Exatamente. Mas, Kátia, estavas aí agora, tu falas já com distanciamento no sentido de foi a tua história um bocado já em paz com o teu passado, dá uma sensação, porque falas disso com mais naturalidade, parece que estás a contar a história de uma outra Kátia. Mas no meio dessa, de engravidar, muito rapidamente também haver a separação, porque ainda era um bebê pequenino, depois tiveste uma relação, não foi do mês, foram de 5 anos, com alguém que não era bom, provavelmente, se calhar precisavas, não sei, mas compensar alguma coisa que estava aí a faltar e se calhar emocionalmente ele entregou-te aí alguma coisa que tu gostaste, e no meio disto tudo a família. Tinha alguma posição ou deixavam-te à vontade? Tentavam, mas eu não admitia, sabes? Eu não admitia. Mas eu vou-te dizer uma coisa. Depois de eu me separar, uns meses depois de eu me separar, eu conheci uma pessoa. E eu tive um relacionamento com essa pessoa. E eu acabei por me separar dessa pessoa. Mas durante o tempo que tive com essa pessoa, eu sabia que não ia ficar com ele naquela altura. Eu sabia que aquilo não era para acontecer, porque era bom demais para ser verdade. E eu não admitia, eu não mereço isso. Eu não mereço isso. E quando eu entro no relacionamento tóxico, quando eu entro no relacionamento que foram 5 anos, foi numa do que isto é para ti, porque tu não mereces bom, portanto tens que ter o mal. Isto é o Sentias ideal. que não eras digna. Tu estranhavas uma coisa boa, ser bom. Completamente. E daí eu ter ficado tanto tempo nesse relacionamento, até eu ter tomado a posição que tomei. Os meus pais sempre tentaram me dar apoio, mas eu sempre fiz um chega para lá. Não, sabes aquela sensação de estilo, ok, eu sei que gostas de mim, mas tu só dizes isso porque eu sou tua filha. Porque se eu fosse uma estranha não dizias. E então eu era assim um bocadinho, era mesmo chega para lá. E pronto, e quando como é que é a Kátia como mãe quando te lembras das atitudes dos teus pais para ti? Olha, eu rezo. Porque agora tu tens o papel que eu rezo que a gente diz sempre, eu não vou ser assim quando for. Eu rezo para não. Mas sabes o que é que eu sinto? Eu acho que é assim. Os meus pais, como era uma coisa que
não se falava, que uma coisa que era psicológica, como era assim uma coisa muito estranha, eu acho que os meus pais também não sabiam lidar. E como não sabiam lidar, não é que me prejudicassem, mas também não sabiam me acolher nem tentar me ajudar da melhor forma. Não sabiam. E isso fez com que eu também não tivesse uma ligação com eles muito, muito forte, sabes? Uma ligação com eles muito forte no aspecto de De tentar ajudar, cumplicidade, dali se cumplicidade, calhar, de de dizer, ok, tenho diálogo, aqui o apoio. Mas eu também não estava preparada para a ajuda deles. Eu não estava, sim. eles sempre Eles me também, se ajudaram. calhar, fizeram o melhor que sabiam com o que sabiam, não é? Com as informações que tinham. Mas eles sempre me ajudaram. Eu não posso, meus pais, assim, meus pais sempre estiveram lá para mim. Sempre. Do jeito deles. Porque Sim. não sabiam fazer de outra maneira. E eu tenho a certeza que se não fosse os meus pais, se calhar a minha situação tinha sido muito pior. Se calhar eu não estava aqui hoje. Sentiste sempre aquela rede. Sim, porque eu quando começo com as tentativas de suicídio, eu tentei algumas. Quem lá teve foram os meus pais, né? Quem lá teve foi os Oh, meus pais. Kátia, isso é um assunto tão forte, a sério. Até eu estou. Porque a Kátia não tinha falado disto. Mas, oh Kátia, o que é que te. Olha, temos aqui um comentário de uma pessoa que gosto muito também. Ela também tem uma história de vida tipo carrossela, que é a Andreia. As atitudes de autossabotagem são normais em situações de depressão. Completamente. Completamente. Um beijinho, Andreia. Mas, Kátia, na tua cabeça, o porquê de sentires que. O porquê de quereres pôr o termo à vida? Era sentir que não havia um propósito, que. Olha, era. Porque Sim, assim, terminar com a vida é não há um voltar atrás, deixa-me repetir. Ou não. seja, tu tinhas de estar a ver que não havia solução, ou querias fugir da dor, porque dizem que e tu agora vais-me dizer, a maioria das pessoas diz que quem tenta pôr o termo à vida não é porque não queira viver, é porque quer acabar com o sofrimento. E era isso que tu querias. Era porque eu achava que foi quando eu comecei a perceber que aquele relacionamento era mesmo tóxico, quando eu abri os olhos e comecei-me a perceber o que é que realmente se estava a passar, é que eu pensei assim, a única forma de eu sair daqui é morrer. Porque eu não vou conseguir acabar com ele não me vai deixar, ele é uma pessoa possessiva e eu não vou conseguir pôr um termo nesta relação. E eu vou sofrer eu, vai sofrer o meu filho, vai sofrer os meus pais, então o melhor é, se eu morrer, ele tem que seguir a vida dele. O Tu meu filho sentias tem medo pai, o meu dele. filho tem. Eu não tinha medo do que ele me pudesse fazer, eu tinha medo do que ele pudesse fazer ao meu filho e aos meus pais. A E quem tu então eu achava gostavas. que a única forma de acabar com aquilo era acabar com a minha vida. Porque assim ele tinha que se afastar, já não havia lá uma Cátia. Não havia uma Cátia. E, e foi. Mas isso foi pouco tempo, Sofia. Eu posso te dizer que isto durou pouco tempo. Durou 3, 4 meses eu nesta situação. Até que mais uma vez lembro-me perfeitamente, eu na altura depois falava com uma prima minha, que era a Marina, eu comecei a falar muito com ela, ou seja, o que eu não conseguia fazer com a minha mãe, eu comecei a conseguir fazer com essa minha prima, que é prima da minha mãe, pronto. Elas são Sim. basicamente da mesma idade, têm uma pouca diferença. Mas eu comecei a conseguir me abrir com ela e a falar-lhe. E eu lembro-me de um dia, fui dar uma volta ao jardim e o jardim é ao pé da linha do comboio. E eu venho e disse assim: se eu ficar aqui, o comboio passa e leva-me. Eu pensei assim. Ai, Cátia, até me Estava no meio da arrepiei linha, agora. estava no meio da linha do comboio.
epá, ó Sofia, há coisas que têm que acontecer. Eu acredito muito na parte espiritual. E eu senti como que um vento, para já, ali é normal haver vento, porque temos o rio, temos tudo, portanto, só que aquilo teve outro significado para mim. Eu senti um vento a vir, a passar, e aquele barulho do no ouvido. E eu balanço, porque veio aquele vento e eu balancei. E eu balancei e digo assim, não. E eu faço o caminho na altura ao hospital. Era aqui, ainda dentro de Vila Franca, nós não tínhamos que sair, e eu faço o caminho direto ao hospital. E direito ao hospital eu vou e eu telefono a essa minha prima e eu disse se ela podia ter comigo ao hospital. Ela, ou o filho dela, que eu também me dava bem com ele, que eu tinha que ir ao hospital. E eu entro no hospital, eu nunca mais me esqueço. Eu entro no hospital, perguntam porque é que eu lá estou, e no guichê, né? E eu digo, eu preciso da vossa ajuda porque senão vão-me matar. E aqui emociona. E quando tu verbalizaste isso, ou seja, estavas a deitar muita coisa já cá para fora. Estava. Tu levantaste aí o véu. E aí foi um momento que eu percebi, ok, tu precisas de ajuda. E aquilo que mais me emociona foi saber a ajuda que me deram. Porque eu pensei, aquilo que eu pensava era, eu chegava ali e que eu ia dizer isto, que eu estava a treinar a frase que eu ia dizer. E que eu ia dizer isto e que eles iam me mandar diretamente para o Júlio de Matos. Na altura havia Júlio de Matos. Então a ideia que uma pessoa tem já pré-concebida e as crenças. Eu achava que era isso. Que eu ia achar, eu vou dizer isto, eles vão mandar para o Júlio de Matos. Eu vou-me internar na psiquiatria do Júlio de Matos. E aí vai ser pior. E eu lembro de estar sentada com o médico e o médico dizer assim para mim, olha, nós vamos mandá-la, eu já não me lembro qual era o hospital, se era São José, se era Correio Cabral, já não me recordo. E você vai lá, porque nós não temos aqui, na altura não havia psiquiatria em Vila Franca, e você vai lá falar com uma médica e vai-lhe contar isso tudo, e depois ela logo vai dizer o que é que acha. A minha prima veio, só ligámos à minha mãe já depois, ela só ligou à minha mãe já depois de nós estarmos lá no hospital. E a minha mãe, entretanto, chegou, a médica já tinha estado a falar comigo, a minha mãe depois entrou e a doutora, eu lembro-me perfeitamente, ela foi a minha psiquiatra naquele tempo, que eu só a vi 3 vezes também, pronto, mas foi o suficiente. E ela diz-me assim, olha, eu não quero mandar para o Júlio de Matos, não quero mandar, porque acho que o facto de ter tido a coragem de pedir ajuda é um passo. E ela aconselhou-me eu ir para uma clínica em Telheiras, que é uma clínica de freiras, é uma clínica de psiquiatria, mas aconselhou-me eu ir para lá, que ela também fazia atendimento lá, e que dava para a gente ir a pedir à médica de família, tudo para a gente ir para lá. E eu, ok, então vamos. E eu estive internada 1 mês e 19 dias. Aquilo tinha várias aulas e eu estava numa aula em que era considerada as pessoas ditas normais, que tinham depressão, que podiam ter algum tipo de esquizofrenia, mas nada de por aí além. Que impossibilitasse o dia-a-dia, não é? Mas do outro lado, na parte da frente aquilo era dividido, lembro perfeitamente, fazia assim tipo um U, no meio era tipo o refeitório e isso assim. E do outro lado, na outra ala, era onde estavam as pessoas mais graves da psiquiatria. E eu lembro-me ou seja, nós não comíamos ao mesmo tempo que aquela ala, e eu lembro-me na minha ala estar e isso fez a minha mudança. Deve dar um murro no estômago, essa realidade, não levei. Da minha aula estar uma moça, e depois eu lembro-me que eu pedi à minha mãe para ela me trazer o secador, para eu, desde que os enfermeiros deixassem, para eu secar o cabelo a elas, para a gente estar ali entretidas, de alguma forma, apesar de que tínhamos imensas atividades.
E olha, foi quando eu comecei a saber o que era meditação, que eu não sabia. E havia uma moça que estava na nossa aula, que era esquizofrénica. Tinha 3 doutoramentos, era filha única de um casal muito abastado, e estava ali, por ser que era esquizofrénica. E aquilo bateu. Um dia estávamos no refeitório e entrou outra que eu nunca mais me esqueço. Entrou uma senhora, vem da outra ala, sente! E tu ficas quieta, porque não podes ter movimentos bruscos, porque aquela pessoa realmente tem problemas. Então tu não podes, tens de ficar ali, tens que ignorar. E as senhoras, as auxiliares e enfermeiras, eu perguntei o que é que aquela senhora tinha. E ela a dizer assim, olha, a senhora era professora. Foi professora durante muitos anos e de repente teve um surto e acabou. E eu comecei a pensar assim, caramba, isto é muito grave. Tu não estás assim. E numa aula que a gente tinha aulas com um técnico, e eu lembro-me do técnico dizer assim, quem tem depressão, quem tem este tipo de problemas, porque primeiro era bipolaridade, que me estavam a diagnosticar, mas eu depois não sabia muito bem. Então ele dizia, quem tem este tipo de depressão, não sei o quê, cai 7 vezes na vida. Olha, foi o maior murro no estômago que ele veio. Porque naquela hora eu pensei assim, caramba, isto para mim foi a primeira, porque foi a grave. Eu tenho vindo a ter isto ao longo destes anos todos, mas eu ainda vou cair 6 vezes. Eu ainda vou sofrer isto durante 6 vezes. Eu lembro-me também de virar para ele assim, você nunca mais me vai ver aqui, porque eu não vou voltar aqui. Mas é que eu não vou voltar mais. Pode ter a certeza. E eu tive 1 mês e 19 dias internada. No final digo, eu quero me ir embora, está na altura de me ir embora. Foste tu que determinaste. Foi. Fui eu que comecei, fui eu que terminei. Na altura eu ainda estava nesse relacionamento, porque esse rapaz ainda me ia visitar, não sei o quê, pronto. E eu disse que, não, chega, está na hora de me ir embora. Quando me venho embora, eu disse para a médica, e eu vou sem medicação nenhuma. Eu, a partir de hoje, não tomo mais nada. E lembro-me dela dizer assim, ok, vou-te só passar um SOS para o caso de tu precisares, aconteça alguma coisa e que tu precisares ter um SOS. E eu, ok, tudo bem, se eu precisar, está aqui este SOS. Mas eu disse-lhe que ela também nunca mais me ia ver, que eu nunca mais ia precisar dos préstimos dela, que agradecia imensa ajuda e tudo mais. Pronto. E eu vim-me embora. Ainda levou uns meses. Eu posso te dizer que ainda levou quase um ano. Quase um ano. Até eu conseguir pôr o basta na relação. Porque eu vinha fortalecida, eu sabia que vinha fortalecida, eu estava outra vez naquela posição de decisão e que era assim, e que tinha que ser assim. Eu rejeitei. Na tua cabeça já tinhas decidido o que é que querias fazer. Eu sabia que aquilo não sabias quando ia acontecer, mas que já não era para continuar. Porque depois também surgiram ali algumas coisas que atrasaram e eu sabia que eu ia acabar aquele relacionamento com sentimento por ele, porque agora, que tipo de sentimento é que eu tinha? Eu até hoje ainda não consegui muito bem definir. Que tipo de sentimento é que era? Se era obsessão, se era o facto de ele ser mais novo e eu achava que poderia ali comandar alguma coisa. Sabes que eu depois passo imensa coisa pela cabeça. Mas eu penso assim, será que era amor? É que amor... Epá, foi um relacionamento tão tóxico com tanta coisa pelo meio que eu não sei se foi amor. E eu lembro-me perfeitamente que aconteceram vários episódios que me fizeram continuar com ele durante algum tempo e quando eu digo é agora, isto agora vai ter que ser e eu vou ter que tirar tudo daqui da casa, vou ter que sair, eu vou ter que me ir embora porque eu vivia com ele, eu vou ter que me ir embora, tenho que arranjar forma e eu lembro-me que mudei de cidade com o meu filho atrás de mim, sem ter para onde ir. Sério? Como é que a tua família reagiu? Os meus pais achavam que eu tinha para onde ir. Porque eu fiz
Lá está a Cátia muito bem a mentir outra vez. A mentir quer dizer, a mostrar algo que não Eu, era realmente porque a foi verdade. assim, eu, é que eu passei daquilo, arranjei uma pessoa que era minha amiga, era um amigo que eu tinha, e eu fui dividir casa com esse amigo. E eu disse aos meus pais que eu estava a me meter noutra relação. Ok. Então foi assim, mas foi a forma que eu arranjei de fugir. Porque aquilo que eu senti era que se o outro souber que eu estou numa relação, ele vai se afastar. Porque ele ainda houve ali um período que ia até à cidade onde eu estava. Mas então era, eu fui com uma mão à frente, eu primeiro foi assim, eu fiz as coisas com calma, eu saí da casa de onde estava com ela e fui para a casa na altura dos meus avós. E comecei a frequentar aquela cidade, ou seja, comecei a fazer a vida lá. Ok. Pronto, comecei a fazer a vida lá. Começaste a fazer o reconhecimento do terreno. Pronto. E depois mudei-me para lá, fui muito feliz lá, posso dizer que sim, fui muito feliz ali, encontrei uma felicidade diferente. E fiz coisas, foi quando a minha empreendedora começou a vir mais ao de cima, descobri que tinha capacidades incríveis de gestão financeira que não fazia a menor ideia que tinha, porque sobrevivi durante muito tempo com 100 euros no bolso por mês, para mim e para o meu filho. Pagava as contas e era o que sobrava. Portanto, mas tive muitas ajudas, tive muita gente a deitar-me a mão, pessoas que eu fazia troca de serviços, que era para tinha um supermercado que eu ia fazer as entregas e depois ela no final do dia dava-me um cabaz, pronto, tinha assim umas quantas pessoas, ajudava num bar como RP, ajudava, não sei o quê, já comecei logo aí com as redes sociais, a começar a trabalhar, ajudava e eles contribuíam também com alguma coisa, pronto, eu arranjei sempre ali estratégias, mas eu nunca mais tomei medicação nenhuma. Eu literalmente saltei da minha depressão. Eu saltei. E nessa altura depois é quando conheci o pai da minha filha e depois tive a minha filha e depois vem outra montanha russa. Bem, Então, eu nessa altura abri o meu primeiro salão de cabeleireiro que era tipo era como se fosse um franchizado dos meus pais. Pronto. Era um Art Alex na mesma e eu abri o cabeleireiro, montei aquilo tudo com a ajuda dos meus pais, que a gente viemos aqui ao armazém dele, tudo que era antigo reciclámos, fizemos, não sei o quê, montámos tudo, muito sucesso. a maquilhagem vem nessa altura ou vem muito depois? Não, já estava, eu já era A esteticista. maquilhagem também. Maquilhagem, a parte toda da estética, eu já era esteticista, eu abri o salão com um gabinete de estética, porque eu sou cabeleireira desde nascença. Portanto, uma mulher enrascada é pior que um homem bêbado. Eu faço de tudo. Aquilo que eu me proponho a fazer, eu faço. Pronto. E eu faço o cabeleireiro, abro o cabeleireiro, arranjei uma pessoa para estar a trabalhar comigo, uma cabeleireira também, não sei o quê, pronto. E eu fazia estética, fazia cabelos, eu fazia tudo. Fazia tudo. Na altura, depois já éramos 3 pessoas ali a trabalhar, depois eu arranjei pessoas semelhantes a mim. Não é? Eu arranjei uma Joana incrível que era para toda a obra também, estética, cabeleireira, não sei o quê, e a outra senhora que era o cabeleireiro, que era o nosso apoio, porque era já mais velha, e para atender as pessoas mais velhas era o ideal, porque a gente estávamos muito à frente. A gente tínhamos as coisas, era para estar muito à frente. E pronto, e montei o salão, montei tudo, a minha filha nasceu, estava a correr tudo muito bem, mas depois estava a correr tudo muito mal. Porque eu abro os olhos um bocadinho tarde. Eu comecei a ver que aquele relacionamento não estava a funcionar muito bem. Que aquilo não estava a funcionar muito bem. Mas houve algum alerta, um sininho de alguma coisa do passado a vir ao de cima ou não? Veio a parte de... Eu costumo dizer, eu não falo mal dos pais dos meus filhos. Nem inclusive daquele rapaz que eu tive aquele relacionamento tóxico. Eu não falo mal, não... Desejo-lhes o melhor do mundo. Eu perdoei, está tudo perdoado, desejo tudo bem. Olha, fizeram parte da tua história, porque apagá-los também é apagar um bocado de ti, do teu aprendizado, não é? Sim, Cátia? sem dúvida. Mas não foram os melhores relacionamentos.
eu sempre fui uma mulher independente, muito dona das minhas contas, muito dona da minha vida. E isso faz com que eu tenha uma grande facilidade, quer dizer, tinha, porque eu agora já não tenho, com que eu tinha uma grande facilidade de achar que não pode faltar nada ao outro. Antes de mim, estavam os outros. Então não pode A faltar nada ao Cátia, mais uma vez, a anular-se. Exatamente. E então eu acho, eu tenho aquela sensação de que, olhando para os relacionamentos, principalmente os 3 relacionamentos fortes que tive, fortes no sentido de mais prolongados e pais dos meus filhos, eu olho para lá e eu vejo que eu tinha que apresentar dinheiro para que as coisas aparecessem. As coisas tinham que aparecer. E eu tinha que arranjar o dinheiro para aquilo aparecer. Eu não sou aquela pessoa de chegar ao pé da pessoa e dizer: olha, está aqui esta conta para pagar, eu preciso que tu pagues. Vamos dividir aqui as contas. As Não sou. despesas. Eu procuro pagar. Mais depressa eu sustento um homem do que um homem me sustenta a mim. Eu costumo dizer isto. Pronto. E infelizmente o pai da minha filha foi um bocadinho assim, pronto. E é um excelente pai, mas tem os seus defeitos. E como todos Mas os... habituou-se um bocado àquilo que tu proporcionaste. E eu decidi fechar o meu salão. Decidi que o meu salão só tinha que tirar um ordenado, não tinha que tirar 2. E eu decidi fechar. Do dia para a noite virei-me para a Joana e disse: Joana, queres chegar com este? Queres abrir um salão? Qual é que queres fazer? E ela: então vou procurar uma casa mais barata, porque ali a renda era cara e ela ia ficar sozinha. Eu vou abrir um salão. Então faz isso, organiza tudo, que é para a gente passar os clientes daqui para lá, porque eu vou fechar. Vamos tratar tudo para fechar. A Joana fez, tratámos de tudo e eu fechei o salão. Não era quase como dar cabo de um filhinho teu, ou não consideravas o salão? Não, sabes porquê? Porque eu sempre fui uma mulher de arregaçar as mangas. E então não tinha problema nenhum de voltar a arregaçar as mangas. E depois eu planejo tudo. Eu sei lá, ok, tu vais fazer isto, mas qual é que é a consequência, o que é que vai acontecer, o que é que tens que. O que é que vais procurar? E eu tinha casa em Vila Franca, tinha casa minha. E eu decidi, ok, mais uma vez, vamos embora, vamos voltar para Vila Franca. Inicialmente ele ainda veio comigo, mais uma vez eu não conseguia pôr um termo definitivo na relação. Ele mais uma vez veio comigo e eu não quis ir trabalhar para o salão dos meus pais. Era tipo ali um orgulho, sabes? Uma coisinha de dar o braço a fazer. Achava eu, pronto, burrice, mas tudo bem. Mas não foi burrice porque foi uma fase de aprendizagem na minha vida e fez-me bem estar a trabalhar com as pessoas com quem trabalhei. Fui falar com uma moça que tinha um gabinete em Vila Franca e sabia que ela estava a alugar cadeiras, não era alugar, ela estava a precisar de pessoas para as cadeiras dela e eu disse, ok, se ela estava interessada que eu fosse para lá, ela, tudo bem, e eu estive lá, ainda estive lá 3 anos, 2 ou 3 anos, uma coisa assim do género. Foi muito bom, eu trabalhei que nem uma mula, fartei-me de trabalhar, mas também fartei-me de ganhar dinheiro. E nesse meio tempo a relação terminou mesmo, ele voltou para a terra dele e eu terminei mesmo a relação. E com isto chega 2017. Chega 2017, que é quando eu decido voltar para o network marketing, ainda lá no salão desta moça. Voltei para o network, comecei na minha pesquisa do network marketing, por aí, eu já fazia umas brincadeiras na internet com elas, porque a gente já fazíamos diretos lá no salão, a brincar, não sei o quê, já tínhamos assim umas brincadeiras, mas nada de especial. E eu lembro-me de dizer para a Sol e dizer, não, olha, eu vou embora, porque eu vou crescer, porque eu preciso dar um salto.
eu tenho que acabar com esta estética. Eu fazia unhas de gel no salão dela, era a procura maior, era essa, e era só aquilo que eu mais detesto fazer na estética. Pronto. Sério? Sim. Mas eu trabalhava, a gente trabalhava dia e de noite, se fosse preciso. Sim. Mas era só aquilo que eu mais gostava de fazer. E eu, pronto, saí dali, ficámos amigas na mesma, ainda hoje somos amigas, eu mando clientes para ela e por aí fora, e ela é minha cliente também, e eu digo assim, ok, então vamos embora, vou fazer uma passagem pelo salão dos meus pais. Vou para lá dar uma mãozinha, não como empregada, não como nada, vou dar uma mãozinha que é para eu me estruturar e aqui organizar. Ainda fazia os atendimentos, tinha algumas clientes que eram minhas, pronto, acabaram por vir comigo, e chega 2018, e é quando se dá o salto mental, que é quando eu entro no Imparável do Ricardo, né? Quando eu Que a entro, gente tão bem conhece, verdade, que é daí, que é daí quem nos que está a ver, é daí que eu conheço a Cátia, senão é verdade. não a conheceria provavelmente. E é em Sim, 2018. ali eu acredito o que é que estás a dizer, desculpa interromper-te, é mesmo mudança mental. Eu no início de 2018, eu só conheci o Ricardo em julho de 2018. Mas no início de 2018 chega mais um trator para a montanha russa. E no início de 2018 houve uma das coisas que eu fiquei da depressão foi os ataques de pânico. Não com muita frequência, mas de vez em quando lá aconteciam. E em janeiro de 2018, num belo dia, que eu estou aqui com os miúdos em casa, os meus pais e a minha irmã não estavam por aqui, e eu começo a sentir, isto é um ataque de pânico que me está a dar, vou tomar a medicação, um comprimido debaixo da língua, deixei-me ficar no sofá, não sei o que mais, mas as dores começaram a aumentar, e eu lembro-me de ir à cozinha para tirar a roupa da máquina de secar, pedir ajuda à minha sobrinha, e quando me baixei para abrir a máquina de secar e para tirar a roupa, já não me mexi mais, caí no chão e a dor começou a ser muito insuportável. Fui para o hospital, depois de um aparato muito grande, porque eu estava com 3 menores em casa, fui parar ao hospital, e tive que levar logo muita dosagem, porque eu estava no auge da dor. Acho que foi a pior dor que eu tive até hoje na minha vida, porque eu não conseguia definir sequer de onde é que ela vinha. Eu não conseguia definir, mas não era um ataque de pânico. Eu estava com uma crise renal e vesicular, só que como aquilo se prolongou e eu não tomei nada para isso, a dor era toda ela generalizada. Ou seja, não havia um foco. Eu faço um ataque, e de madrugada a doutora, que eu nunca consigo dizer o nome daquela doutora, porque era daquelas doutoras africanas e eu não consigo saber o nome da senhora, mas bendita senhora, que ela vem com o ataque e pronto. Só para dizer que realmente tem pedra no rim, tem uma pedra na vesícula, que vai ter que fazer alguns exames para perceber, mas tem aqui uma manchita no pulmão. Não parece que seja nada preocupante, pode ser uma cicatrizita, mas vou mandar uma carta para a sua médica de família já para prevenir, porque se for uma cicatriz, pronto, para ver. E eu vou para a médica de família, mas ó Sofia, mais uma vez, a parte espiritual veio lá de cima e eu senti logo o que é que era. Mas eu, na minha boa, ok, vamos para a médica de família. Passado 6 meses depois, fui para a médica de família, 6 meses depois faço um novo TAC, que era preciso saber se tinha havido evolução ou não. E, infelizmente tinha havido evolução, tinha havido crescimento, e nessa altura é-me diagnosticado cancro no pulmão. Foi quando eu... Cátia, tu precisas dar descanso. Tu falta de adrenalina não tens na tua vida. Nada, não sofres disso. Como é que foi receber o diagnóstico? Olha, eu nunca mais... Quer queiramos, quer não, na cabeça, se
calhar há muito o peso da morte Ah, associado ao eu cancro. nunca transmiti isso, eu estava sentada com a minha mãe na mesa, como eu te disse, eu já sabia, a gente sabe. E eu estava sentada com a minha mãe em frente à médica, e a médica diz aquilo e aquilo cai uma bomba, a minha mãe ainda tentou ali se controlar, ela larga a bomba, e a minha mãe tentou-se ali controlar, e eu disse, ok, doutora, então, e o que é que a gente agora vai ter, qual é o próximo passo? O que é que tem que se fazer? Ela disse, vai para Santa Marta, vai ser operada, vai ter que se calhar ficar sem metade do pulmão, mas vamos com calma, vamos saber tudo e vamos com calma. E eu olhei para a minha mãe e nessa altura a minha mãe já se tinha desmoronado completamente. E eu olhei para ela muito aflita, doutora, e agora? E eu lembro-me perfeitamente de olhar para ela e pensar, era assim que eu devia de estar. Porque quem recebe um diagnóstico assim não fica bem. E para mim foi estranha a força com que eu recebi o diagnóstico. Porque eu tive a atitude, mais uma vez, de pensar, não vais abaixo. Tu vais dar a volta e aconteça o que acontecer, tu vais conseguir resolver. E tu vais mostrar daquilo que és capaz. E foi sempre essa a minha atitude. Tanto que na Mas altura... porque não te querias permitir chorar? Não. Ou porque realmente tu sentiste realmente eu sentia, paz em ti e que, bora lá, é isto, eu arregaça as senti mangas e que vamos. era mais uma coisa que eu tinha que passar. Eu tinha que passar por aquilo para encontrar o meu propósito. Eu tive que passar por aquilo. E inicia-se o processo, inicia-se todo o processo. Eu tive que fazer muitos exames, tive que fazer a biópsia, tive que fazer muita coisa. E eu estou no Facebook e encontro o Ricardo a falar de ser imparável. E, ok, vamos assistir à masterclass. E aquele ser imparável tocou-me, porque era isso que eu queria ser imparável. Era unstoppable, era aquilo porque eu sentia que não havia nem um cancro me ia parar. Eu tinha que ser imparável. E eu faço o Imparável, que é o programa de Mindset. Eu faço o Imparável e é aí que começa a minha transformação. É aí que eu me transformo, começo-me a transformar naquilo que sou hoje. Porque é aí que eu começo a dizer, ok, tu tens de trabalhar a tua mente. Foi quando eu comecei a ler, porque eu nunca tinha lido na minha vida até aquela data um livro. Tinha comprado um livro quando era adolescente, As Palavras que Nunca Te Direi. Ainda tenho esse livro, mas eu nunca o li. Pronto, eu comprei, eu vi o filme. De Nicholas Sparks. Exatamente. Mas eu nunca li. Eu tinha esse livro, mas eu nunca tinha lido. E tinha uns quantos livros que às vezes me davam, mas estavam todos no armário. Nessa altura foi quando eu comecei também a ler e começou-se a dar o meu desenvolvimento pessoal. Começa-se a dar o meu desenvolvimento pessoal. E isso ajudou-me imenso. E depois fazer parte da comunidade também me ajudou muito a ultrapassar a fase da operação e tudo, porque eu criei muitas amizades na primeira turma do Academy, porque em outubro entro no Academy, e realmente foi o Daniel que esteve no primeiro Academy, que foi o meu suporte, foi um grande amigo naquela altura. Ele andava comigo, eu não podia conduzir, ele conduzia e vinha-me buscar e levava-me para todo o lado, e foi um grande apoio. O primeiro ano do Academy foi um grande apoio para mim, porque eu sou operada, eu entro no Academy em outubro, eu sou operada no mês seguinte. Portanto, há ali ainda um processo de tratamento, há um processo de exames, há um processo ali tudo a acontecer. Não se sabia se era bom, se era mau, não se sabia, pronto, não havia ainda ali sabia-se que estava lá e sabia que tinha de ser retirado, mas o que é que ia acontecer não se sabia. Às vezes só se sabe ao certo quando se abre, não é? Foi depois. Porque eu entro na sala de operação no dia 13 de maio, eu entro para ser operada no dia 10, e depois de me darem tudo e mais alguma coisa, e até o comprimido quase para ir para ser operada, à porta da sala de operação, vai para casa, porque os médicos estão de greve,
agora vai para casa, volta cá no dia 12 para ficar 12 para 13, foi operada dia 13. Eu fui operada dia Nossa Senhora de Fátima. E eu sou devota de Nossa Senhora de Fátima. E Ainda teve um significado diferente. teve. E eu sei que estou a falar com a anestesista, já na sala no bloco, estou a falar com a anestesista e ela disse-me, está preparada para acordar com metade do seu pulmão. E eu lembro-me de dizer a ela assim, eu vou sair daqui com o meu pulmão inteiro. Vocês vão conseguir fazer o que têm que fazer e eu vou sair daqui com o meu pulmão inteiro. E ela, olha, que o prognóstico não é esse. E eu, depois conto-me. E ela, então vá. Depois pôs-me lá um coisinho, fiz a contagem, não sei o quê, vão. E ela é a primeira pessoa que eu vejo quando acordo. No recobro. E eu só a reconheci também por causa do gorro, que era o único gorro que era diferente, tinha lá uns palhaços, umas coisas assim. Só a reconheci por causa disso. E eu pergunto-lhe, então, doutora, o que é que retiraram? E ela diz-me, olha, retirou-se o mal, retirou-se tudo, as raízes, mas não foi preciso tirar o pulmão. Eu não lhe disse, eu disse. E ela, realmente, mas já nessa altura, quer dizer, passou-se ali bastantes meses, eu posso te dizer que eu sinto que, e eu relatei todo o meu processo, ou seja, as pessoas que me acompanhavam já nessa altura, porque foi nessa altura que eu comecei também a fazer as coisas de maquilhagem na internet, a dedicar-me mais. Porquê? Porque eu, quando sou abalada com o cancro, eu começo a pensar, eu quero ser imparável, mas eu quero que os outros também sejam. Como é que eu posso chegar às pessoas para que elas também para que as mulheres também se sintam assim, para que elas encontrem uma força que lhes faça continuar. E como eu estava ligada à maquilhagem, Ricardo Teixeira, falámos muito, não sei o quê, fomos para a área da maquilhagem, que era o mais... Porquê? Porque ele perguntava-me, eu usei muita maquilhagem para disfarçar muita coisa, muitas olheiras, muitas noites mal dormidas, porque sim, a morte passa-nos pela cabeça. Eu lembro-me de preparar tudo para a minha morte. Eu fui tratar do seguro que eu tinha, fui ao banco preparar tudo, que se me acontecesse alguma coisa, para estar tudo pronto. Deixei tudo preparado para que caso me acontecesse alguma coisa. Tive que ir ao cartório, fui ao cartório por causa de ser a minha irmã tutora, não sei o quê, minha representante, no caso dos meus filhos, pronto. E então eu preparei tudo. Eu fiz sem ninguém saber. Minha mãe só soube que eu tinha preparado tudo para ir há uns dias atrás. É que ela soube porque estávamos em conversa com o meu tio e eu disse-lhe. Porque eu preparei tudo. Porque sim, passa-nos pela cabeça. Só que eu disse, ok, tu vais, é o teu racional a trabalhar, o teu racional vai-te dizer para tu preparares tudo, mas tu sabes que isso não vai ser preciso. Mas o teu racional vai-te fazer preparar para isso. E eu relatei todo o meu processo nas redes sociais, porque as pessoas já me estavam a acompanhar, eu já fazia as masterclasses da maquilhagem, e o meu processo até à operação, pós-operatório, tudo, foi tudo acompanhado, porque eu não precisei de fazer radioterapia, quimioterapia, não precisei de fazer nada disso. O médico que depois fez-me aquele acompanhamento inicial, disse-me, tu és uma no milhão, porque tiveste a sorte de ser diagnosticado tipo no início dos inícios. Porque Foi se não calhar aquela médica ter aqueles olhos, por isso é que eu digo bendita médica, que eu não consigo dizer o nome dela, mas lembro-me sempre dela e quando está nas minhas orações é a imagem dela que me vem à cabeça, porque ela viu aquela mancha, porque não era, ela nem tinha que ver, ela estava a ver os rins e a vesícula, aquilo não era uma coisa muito importante. Acharia qualquer pessoa que olhasse para aquilo. E eu tive essa sorte, porque se não fosse naquela altura, porque uma rapariga nova, com cancro no pulmão, meu Deus, é sempre aquela coisa, não é nada, né? Isso, porque dores não havia, não há sintomas nessa altura, que só há sintomas quando as coisas estão mais avançadas. Pronto. Quando já está grave. E o médico diz-me, tu és uma no milhão, porque realmente tiveste muita sorte, porque quando isso fosse detectado já estava muito mais avançado e inclusive já podia estar noutras zonas do corpo. Não estou safa, claro que não, sei perfeitamente que
eram células malignas e que pode realmente voltar a aparecer no outro lado, Reincidir. pode reincidir. Eu tenho plena, mas não vou viver a pensar nisso. Eu recuso-me a viver que eu possa ter células malignas dentro de mim e que isso me vai acontecer. Eu recuso-me. E eu sei que muita gente, óbvio, provavelmente devem estar homens a ver, mas eu falo para as mulheres, eu como mulher recuso-me porque eu quero ser imparável. E a única coisa que realmente me vai parar é o dia da minha morte. Porque mais nada me para. Mais nada me para. E pronto, e dá-se esse histórico todo, ultrapassa-se isso tudo, começa-se a empreender cada vez mais, e larguei a estética, porque ainda, com isto tudo ainda ia ao salão, mas larguei tudo, passei a pasta à minha irmã e desde o Covid eu só trabalho online. Até fecharem-nos o salão, ainda ia lá fazer, já em menos tempo, mas ia. Depois então Cortaste de vez. cortei de vez e só faço online. É. E Como é que tu te sentes? Assim, o online veio trazer uma coisa também muito boa, que é podermos chegar a muita gente. a muita Como é gente. que tu te sentes, o impacto que tens trazido na vida de outras mulheres? Porque eu não vou falar ainda agora do que estás a fazer agora, Sim. mas falando da maquilhagem, acaba por ser um miminho. Sim. Eu não estou a usar a maquilhagem como aquele de vou parecer perfeito para esconder as coisas, porque às vezes a gente agarra-se a isso. Mas aquele briozinho que a gente às vezes deve ter, daquele miminho de deixa-me dar aqui este toquezinho, sim, realmente marcar ali a diferençazinha que não é o dia normal de estarmos em casa ou o dia normal de estarmos de fato de treino e não fazer nada. Mas eu acredito que houve mulheres na tua vida que passaram por ti, tiveram a sorte de conhecer e de tu teres impactado de uma forma delas se olharem e verem outra vez a resgatar ali algo que estava ali dentro. Olha, quando eu comecei a fazer os diretos de maquilhagem e depois as masterclasses e por aí fora, eu não fazia ideia do que é que isso ia surtir. Eu sabia que a maquilhagem nos pode realmente empoderar e pode realmente valorizar-nos e a gente sentir-se bem connosco mesmas. Porque eu digo sempre que a nossa imagem conta muito. Eu odeio olhar ao espelho assim que me levanto da cama, por isso é que não tenho espelhos no quarto. Eu não tenho, literalmente. Nem na casa de banho. Eu não tenho. Porque eu não gosto. Não, eu não gosto de olhar. Não gosto porque eu não sou aquilo. Aquilo é aquela que acaba de acordar, que ainda está com a cara da fronha e não, aquilo tem que ir tudo ao lugar. Até porque a nossa idade já não é propriamente 20 anos em que a gente se levanta e está com aquela pele toda lindinha e maravilhosa, não é? A pessoa já não é bem assim. A gente já acorda um bocadinho enregadas. E eu sinto que é assim, às vezes eu sabia e sempre soube que não é precisa maquilhagem para a gente se sentir bem. Mas eu também sei que para muita gente é preciso haver alguma coisa visível para nós nos sentirmos bem. E a maquilhagem fazia e faz isso. A maquilhagem faz isso. Mas eu não fazia ideia das vidas que eu ia impactar. Eu não fazia ideia. Ainda hoje eu fico surpreendida quando recebo mensagem de alguém que nem comenta as minhas lives ou que não faz comentários nos meus posts, mas me vem mandar uma mensagem a agradecer porque lhes ajudei de alguma forma. Porque nas minhas lives eu falo de tudo e eu tenho vindo cada vez a empoderar-me mais, então eu falo muito de empoderamento, eu falo muito de valorização, eu falo de reconhecimento, eu falo muito nesse aspecto, vou muito ao íntimo, ao nosso íntimo. E isso, eu saber que já ajudei alguém só com as minhas palavras, ou com algum truque que eu tenha ensinado, alguma coisa que eu tenha dito para pôr em prática, isso eleva-me. Isso torna-me imparável. Porque a internet chega a imensa gente. Eu tenho pessoas a seguir-me de várias
partes do mundo. E eu só penso, de outra forma eu nunca chegaria a estas pessoas. Dentro do meu gabinete, eu nunca chegaria a estas pessoas. Eu não ia poder ajudar as mulheres. Homens, desculpem-me, eu posso vos ajudar a vocês a sentirem, a porem as vossas mulheres mais bonitas. Mas o meu propósito tem mesmo a ver com mulheres. E eu tenho um homem, o meu filho é um homem, não é? Pronto. Mas o meu propósito tem mesmo a ver, e não tem nada a ver com feminismo, não tem nada a ver com nada disso, ok? Não. Sentes que podes fazer diferença naquelas vida, mulheres, pronto. porque nós, a mulher, aquilo que eu sinto é que nós mulheres temos o peso do mundo às costas. Porque somos formatadas para. Porque é assim, somos formatadas para. Tu vais crescer, vais ser alguém, mas não te esqueças que vais ser esposa, que tens de cuidar da casa, vais ter que ser a melhor mãe do mundo, vais ter que cuidar do teu marido da melhor maneira possível, vais ter que fazer tudo, faz isto, faz aquilo, deve. Porque é assim que nós somos formatadas. Porque é assim que nos vêm a dizer desde pequenas. Eu já não digo isto à minha filha, né? A minha filha já leva uma ensaboadela diferente. E aquilo que eu vejo é que somos muito propensas a que estas coisas que me aconteceram na vida aconteçam. Agora, eu não estou a dizer que o que eu falo ou o que eu digo vai fazer com que a pessoa tenha uma vida cor-de-rosa. Tipo, não. Mas se aquilo que eu falo, aquilo que eu digo, num momento de um problema, num momento de alguma coisa que não esteja a correr bem, puder ajudar a pessoa a se lembrar e dizer, ok, eu vou fazer isto que eu ouvi a Kátia, hoje estou mais em baixo, vou-me maquilhar, porque ela diz que se eu me maquilhar e olhar-me ao espelho e sorrir, eu vou-me sentir melhor. E depois virem-me dizer que sim, que isso acontece com elas, para mim é ouro sobre azul. É ouro sobre azul. É ouro sobre azul. É E espetacular. hoje em dia não só com a maquilhagem, mesmo pessoas que já implantam nos seus negócios algumas dicas que eu dou e depois me vêm a mandar mensagem a dizer, Cátia, eu consegui fazer isto, eu ganhei a viagem da minha empresa por causa das dicas que tu me destes, não sei o quê, não sei o quê. Isso para mim é o reconhecimento das mulheres. É elas serem valorizadas pelo que fazem. Já é ainda para além, é o outro lado da transformação. É o outro lado da vem transformação. ainda a Para a gente consequência se dessas transformar, somos mudanças sempre nós todas. primeiro. Para a gente se transformar, somos sempre nós É primeiro. verdade. Por isso É é verdade. que. Ou digam aí se não está a ser uma conversa daquelas mesmo. São profundas, são sempre profundas, mas hoje foi assim bastante a fundo, Kátia. Mas sim, estavas a dizer quando eu te interrompi que a mudança vem de nós e o amor próprio também. Se nós não nos amamos, não é? Dificilmente também vai se amar o outro ou os outros nos amarem, não é? Sim, sim. Se eu não me amo, também não posso. Sim, diz. Se calhar um bocadinho aquela relação que tu tiveste, ou seja, se não tens aquele amor próprio todo, até achaste que era bom demais para ser verdade. Para ser verdade, não é? sim. Na altura, e engraçado que depois já falámos sobre isso, e na altura eu termino a relação por uma bobeira que ele fez, mas foi a minha fuga. É tipo, é agora, acabou, eu vou-me já embora, vou já fugir daqui, porque isto não é para mim. Isto não é para mim. Este relacionamento não pode ser para mim. Eu costumo dizer, ele ajudou-me a criar o meu filho naquele período da separação, logo a seguir, o meu filho pequenino, e eu costumo dizer que ele era o tipo homem perfeito. Ele era um homem perfeito, a gente mal discutia, eu chegava a casa, ele era, o que é que, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, precisas de uma massagem, tiveste a conduzir o dia inteiro, precisas, assim, um amor de pessoa, e então era demais, não, isto não pode ser, eu não mereço isto, então é isso, É incrível. mas nós merecemos. Todos merecem e estamos vivos, Sim. temos a oportunidade de estar aqui
pá, o melhor é aproveitar ao máximo enquanto nós estamos. E quando estamos bem, também contagiamos à nossa volta, não é? Completamente. Eu acho que sim. Ajuda. Só que há pessoas que não querem, mas ainda não estão, se calhar, nesse momento. Eu levei tempo até estar no momento, não é? Por muitos saltos que eu tenha dado de força e de fé e de agora vamos fazer isto, todos esses períodos, até chegar a isso, levou o seu tempo. Hoje em dia tenho uma forma diferente de ver as coisas, porque hoje em dia, para mim, não existem problemas. Existe sempre uma solução no meio do caos. Há uma solução, a gente só tem que parar e pensar nela. E a maior parte das pessoas foca-se no problema. Não procuram as soluções. E uma das coisas que eu me alegro, primeiro é assim, eu tenho 2 grandes resultados na minha vida. É o meu filho, que o meu filho passou fases muito más da minha vida e ele para mim é o meu maior resultado. A pessoa que ele se transformou, porque eu tive sempre muito medo naquilo que ele iria ser, mas na pessoa que ele está-se a transformar, a pessoa que ele é, a forma dele ser, para mim é um dos meus maiores resultados. E é aquilo que eu consigo passar hoje em dia para os meus pais. Ainda muito céticos, porque isto de viver do online é estranho, mas ainda muito céticos, mas com um apoio incondicional. Vou explicar. Saúde! As minhas alergias, pá, de vez em quando aparece aqui. A evolução que eu vejo dos meus pais do início de 2018, praticamente 2017, 2018, para agora, é uma evolução enorme. E eu sei que isso é o resultado daquilo que eu tenho passado para eles. Porque quando eles vêm com um problema, eu arranjo uma solução. Podem não estar contentes com a solução que eu arranjo, mas que é uma solução, é. Mas eu arranjo. E então, isto para mim é ok, estás no caminho certo. Estás a fazer. Eu acredito que tu às vezes até digas assim, fogo, a Cátia de há uns anos atrás iria dizer outra coisa completamente diferente do que esta Cátia hoje, não é? Quando há aquela altura em que diz, o que é que tu dirias ao teu eu dos 20 anos, ao teu eu... Eu digo assim, Deus te livre, eu tinha tanto para lhe dizer que ela nem sabia para onde é que eu ia responder. Ela já chega, para de dar porrada. Completamente, mas abraço-a e está lá, foi o que teve que ser. Ela fez parte. Por isso é que eu costumo dizer, eu sou muito bem resolvida e acho que as maiores mágoas que uma pessoa pode ter e que travam uma pessoa é não perdoar o passado e não saber lidar com aquilo que lhes aconteceu. Tudo o que nós passamos, nós passamos por alguma razão. Boa ou má não interessa, mas nós passamos por alguma razão. E tínhamos que passar. Se não fosse daquela maneira, ia ser de outra. Mas tínhamos que passar. E nós, hoje, para já é assim, não vale a pena remoer no passado, porque ele não te vai interferir no teu futuro. Agora, o teu passado pode te ajudar a evoluir no teu futuro. Porque se tu pensares que aquilo não correu bem naquela altura, tu vais pensar que não vais fazer o mesmo agora para poderes evoluir para a frente. E então aquilo que eu trago do meu passado, de tudo aquilo que me aconteceu, da depressão, e hoje em dia lido com uma depressão cá em casa, porque a minha mãe tem depressão crónica e não tem sido nada fácil lidar, mas há formas, ou seja, eu sei como falar para ela. Aquilo que ela não soube na altura fazer comigo, porque infelizmente não sabia, não tinha ferramentas para isso, eu hoje sei como lidar e sei o que fazer na hora que ela possa estar um bocadinho pior. Porque eu aqui há uns dias atrás, só para te eu acredito que não é fácil, porque as pessoas às vezes querem ajudar, mas não sabem as palavras corretas para fazer. Sim. Eu aqui há uns dias atrás estava a falar com uma amiga minha, uma pessoa que eu considero amiga, que também está a passar por uma fase complicada da vida dela, passou por uma fase complicada da vida dela e deu-se o culminar daquela fase. E estávamos a falar e ela estava a dizer que se sente, agora, tinha tido força durante tudo, mas agora estava-se a sentir em baixo. E eu virei para ela e disse-lhe, está tudo bem, tens o direito de te ir abaixo, mas não fiques lá muito tempo, mas está tudo bem. E ela
a seguir diz-me assim: como é que é possível? Porque toda a gente me diz: ai não, tu tens que ser forte, ai não, tu não podes andar assim, ai não, tu tens que fazer isto, ai não, tu tens que fazer aquilo. E ela diz: e tu dizes-me que está certo eu quebrar um bocadinho. Eu: está certo. E está tudo bem. Porque nós por vezes temos que quebrar para depois sairmos mais fortes. E é isso que eu trago comigo, porque há alturas que eu não sou, não, isto não está sempre no auge, a pessoa não está sempre lá e é sempre a andar, não é? Mas o dia que está menos bem, porque para mim não existem dias maus, existem dias menos bons, e no dia que está tudo bem. Pausa, respira e está tudo bem. Agora, e às vezes a pessoa só precisa de ouvir isso, a pessoa não precisa de ouvir, como eu vejo, né, aqui em casa, pois, aos medicamentos, pois, não sei o quê, pois, não sei quantos, e eu chego lá e dou um abraço. E ela desmorona e está tudo bem. E depois passa. É a forma, É verdade. aí está, são as ferramentas que ao longo dos anos a gente vai adquirindo. E depois é preciso colocá-las em prática, não é? Precisa a gente não esquecer as ferramentas que vamos aprendendo, porque às vezes o que acontece é nós esquecermos aquilo que aprendemos, que trazemos do passado. E se a gente usar aquilo que aprendemos no passado para implementar no presente, para alavancar o futuro, faz uma diferença brutal. Brutal. Bem, que montanha russa. Mas isto já vai numa hora e 38, parece que não, mas isto E passa a eu vou voar. dar uma formação daqui a um bocadinho. Vão lá só beber um copinho de água. Nós já estamos na reta final, mas, como tem sido habitual, eu tenho pedido aos convidados para trazerem um objeto ou algo que considerem importante ou que tenha algum significado aqui para o direto e nos explicar o porquê desse significado. Então, agora vou convidar a Cátia para nos dizer o que é que trouxe. Nada. Não trouxeste nenhum objeto. Não trouxe nenhum objeto. Eu dizia, a Sofia quando me disse isso, eu entrei em pânico. E agora? Eu não tenho objetos. Eu não tenho nada que eu diga que é uma coisa que anda comigo sempre, porque quando me falaste nisso, eu percepciono que é algo que nos acompanha, é algo que a gente, quando está menos bem, tipo, vai lá e vai buscar a força naquilo, é algo que a gente tem um carinho muito especial por aquele objeto. Eu tenho realmente algumas coisas que me têm acompanhado, mas dizer que aquele objeto tem um significado demasiado especial para mim, eu não tenho. Porque eu posso sair daqui com uma mão à frente e outra atrás, da casa onde estou, e não levar uma única coisa comigo, que eu vou estar bem. Porquê, Sofia? Porque aquilo que eu mais prezo são as memórias. Eu tenho uma memória fotográfica e por isso eu consigo contar a minha história desta forma. Porque para mim são os momentos vividos. É claro que eu tiro fotografias e tiro essas coisas, mas eu sou super despistada, porque eu tiro fotografias e a seguir apago-as todas do telemóvel, se for preciso, passado um tempo. Pronto, e depois quando me lembro-me e digo assim: oh caramba, então eu não tenho uma fotografia da minha filha no telemóvel, então eu não tenho uma fotografia do meu filho. Acontece-me. Eu não sou aquela mãe que guarda o cordão umbilical das criancinhas. Acho que isso a avó guardou, não faço a menor ideia. Eu não sou aquela mãe, porque normalmente há um objeto. Quem é mãe, se pensar num objeto, vamos pensar logo qualquer coisa ligada aos filhos. Eu não guardo as coisas da escola dos meus filhos. Os desenhos que as criaturinhas fazem, eu não guardo. Eu não guardo. Não é? Gente, perdoem-me, eu não sou assim. Não. Eu prefiro guardar memórias e momentos e guardo-os na minha mente. E olhem que eu também tenho muitas falhas de memória.
Porque normalmente, eu costumo dizer que o meu cérebro é tipo umas prateleiras. Normalmente só guardam o que é de bom. E aquilo que me serviu para crescer. Aquilo que me serviu para crescer. Agora, pronto, é assim. Aquilo que eu vos posso dizer é que assim, se porventura vocês forem como eu e não tiverem um objeto que seja tipo aquele objeto que vos acompanha, aquele objeto, está tudo bem, gente, está tudo bem, tá? Eu sou o objeto mais importante da minha vida, portanto, eu sou aquilo que tem que me acompanhar sempre, ok? Pronto, e trouxeste para aqui, para o direto. Pronto, e aquilo que eu Estás vos aqui. trouxe e que me acompanha é sem dúvida a minha história, é sem dúvida o meu percurso. E está tudo bem. É. Eu não vou mentir, a Cátia tinha-me dito, Sofia, eu acho que não tenho um objeto, e eu, então não. Mas depois ela disse, eu vou pensar em alguma coisa, eu não penso. Se até lá não tiveres nenhum objeto, porque às vezes a gente de cabeça não vê logo, depois ela podia-se lembrar assim, realmente este eu até tenho um carinho especial. Mas eu disse, não quer saber se vais arranjar ou não, mas não arranjes de propósito um para teres aqui no direto, porque isso até vai ser bom para mostrar que as coisas também são diferentes, as pessoas são diferentes, têm maneiras diferentes de ver as coisas e não faria sentido a Cátia não ser ela aqui. E eu disse, se não tiveres nenhum, não tragas. E foi isso mesmo que aconteceu e gostei porque se calhar várias pessoas vão se sentir exatamente inspiradas com a mesma sensação e que se calhar, noutro caso, iriam fazer o faz de conta, o favor de arranjar qualquer coisa que nem fizesse assim tanto sentido. Por isso, obrigada pela sinceridade, porque às vezes isso custa tanto nestas coisas do digital, do expor, do hoje em dia não se pode dizer nada, temos de estar a fingir que sempre está tudo bem, porque para não nos mostrar vulneráveis e porque depois os outros vão nos pisar e que isto e que aquilo. É um desgaste pessoal enorme estarmos sempre a pensar em tudo e mais alguma coisa que pode acontecer e às vezes é sofrer por antecipação e não vai acontecer nada daquilo. Sim, sim. Uma das coisas, desde que eu comecei no digital, foi uma das coisas que eu sempre disse, é que eu vou ser aquilo que sou. Eu vou ser aquilo que sou. Eu costumo dizer, se eu tiver que dizer mais asneirada, eu vou dizer mais asneirada. Eu já fiz direto onde inventei palavras, portanto, existe um dicionário, Cátia Félix, só eu entendo, às vezes as outras pessoas não entendem. Tu és muito descontraída dos teus diretos, que eu já assisti a diretos teus, estás ali à vontade, Mas tem que às vezes a ser. beber o teu cafezinho. Eu assisti a uns, tu estavas a beber o teu café. Sim, mas eu tenho que ser assim, eu tenho que, não tenho, Mas não por há isso, outra forma de ser. por isso é que as pessoas estão lá para te ouvir, porque querem ouvir essa Cátia. Pois, eu acho que sim, Estão lá acho que por é isso ti. que é Estão lá uma das por coisas ti. que conecta. E depois eu tenho pessoas. É assim, quem vê os meus diretos pode achar que eu sou assim muito extrovertida. Eu tenho cenas assim. Mas eu também, se entrar num sítio com muita gente, se for preciso, só dão por mim passado algum tempo. Porque eu também consigo passar um bocadinho despercebida, que é porque não sou assim tão extrovertida. Tenho um QB de extrovertida. E às vezes as pessoas, ou depois começarem a falar comigo, realmente tu és tal e qual aquilo que apresentas na. Não, Nos eu, assim, diretos. eu não consigo ser diferente, eu não tenho como. Não, aquela história do fake it until you make it. Sim, ok, eu concordo até certo ponto, mas fake it what? Fake it what? Não vais fingir. Quando é o fingir, finge até ser, não é mudar a pessoa que nós somos. Não é mudar a pessoa que nós somos. É sermos o que somos, mas se calhar num grau mais elevado, que é onde a gente quer chegar. Eu quero sempre ser esta Cátia. Eu quero sempre ser esta Cátia que, se for preciso, está no meio de uma piscina e faz um direto e está tudo bem. Que se tiver que inventar uma palavra do dicionário Cátia Félix, está tudo bem. E está tudo bem. Esta Cátia que não É tem uma forma também, é uma forma também de contagiar as outras pessoas com esse teu lado.
E isso é bom. Cátia, muito, muito obrigada. E eu, Obrigada. antes de desligar, porque já a gente fala pelos cotovelos, pronto, já sabíamos, a Cátia avisou-me logo, eu gosto muito de falar e eu, pronto, então junta-se a fome com a vontade de comer, maravilha. Obrigada a quem esteve aqui e que vai estar em diferido, muito obrigada. Isto sem vocês, já sabem, não é a mesma coisa. E são histórias sempre que inspiram e contagiam e fica lá sempre qualquer coisinha. E eu sei que sim. Cátia, antes de desligar e antes de desejar uma ótima continuação de semana, diz-me só uma frase ou algo que tu possas dizer a alguém que esteja a passar um momento se calhar menos bom, tendo em conta o caulo que tu já tens, não é? Já tens assim bastante. O que é que a pessoa, se calhar um atalho, o que é que a pessoa, porque a pessoa pode não estar ainda a achar que é, mas o que é que tu podes dizer àquela pessoa que possa fazer um bocadinho a diferença ou levá-la a pensar ou a questionar em alguma coisa que se calhar está a precisar de ouvir? Olha, eu vou dizer duas coisas. A primeira é que uma das coisas que todos nós devemos de ter em atenção, e se ainda não sabes que estás a passar esse momento, é todos os dias quando meter os pés fora da cama, perguntar ao que é que tu és grata. Porque se houver um dia que tu não consigas dizer que és grata por alguma coisa, é porque alguma coisa não está bem. E é algo que eu faço todos os dias. É algo que ainda eu pergunto. Eu tenho várias perguntas que faço a mim mesma de manhã. Eu costumo dizer que tenho a reunião Me, Myself and I. Mas é algo que eu acho que se a pessoa não conseguir agradecer por alguma coisa num dia assim que acorda, é porque já não está bem. E se não estiveres bem, eu vou dar o meu exemplo. Foi muito mais fácil para mim falar com alguém de fora do que falar com alguém de dentro. Porque normalmente as pessoas de dentro, ou as nossas amigas, aquelas pessoas que a gente sente que são nossas amigas, nós temos muita dificuldade em falar com elas. Porque, eu não sei, talvez seja aquele receio de mostrarmos que somos fracas ou algo assim. E às vezes falar com uma completa estranha, uma pessoa que não conheces de lado nenhum, torna-se muito mais fácil. E às vezes não precisa de ser um psicólogo ou um psiquiatra. Isso pode ser para uma outra fase. Mas às vezes a gente não precisa disso. Às vezes nós só não estamos a ver a clareza ao fundo do túnel. E às vezes falar com alguém de fora ajuda-te a ver essa clareza. Mas para mim, sem sombra de dúvida, é se não souberes o que é que tu és grata, é sinal que alguma coisa não está bem. E a segunda, eu vou dizer uma frase que não é minha e que eu a tatuei no meu corpo, porque para mim faz todo o sentido. É uma frase do Ricardo. É impossível vencer alguém que não desiste. Portanto, mesmo nos momentos que possam ser menos bons, se tu não desistires, é impossível que alguém te vença. Tu vais sempre sair vitoriosa. E é uma das frases... Não sabia que tinhas tatuado essa frase. Tenho tatuado aqui nas costas. E é sem dúvida uma frase que, quando alguma coisa... Imagina que eu estou aqui e alguma coisa não está a correr bem, esta frase eu tenho que dizer. É impossível vencer alguém que não desiste. Porque só vai caber a mim desistir ou não. E mesmo que eu esteja mal, mesmo que eu esteja no poço, continua a ser uma opção minha desistir ou não. E houve alturas que eu quis desistir. E se eu tivesse desistido, eu não tinha vivido a vida fantástica que estou a viver. É verdade. Não estaríamos aqui hoje a falar, Cátia. Estaríamos aqui hoje a falar. A impactar aqui outras pessoas com as tuas palavras, que tão bem falaste. Cátia, começámos com o nome deste direto, Desconexão.
sei que tu ainda tens um caminho que sentes que vai sendo, a tua imagem já começa a refletir um pouco a Kátia que tu queres ser, que és, que queres transmitir. A roupa também teve um peso importante para tu começares a gostar de ti Teve. e estar alinhada contigo. Eu posso te dizer que até há pouco tempo atrás qualquer coisa servia. Qualquer trapo servia. Não interessava o que era. Ias à loja, qualquer coisa, desde que servisse, se entrava em mim, estava bom. E hoje em dia não é assim. Hoje em dia não tem nada a ver. Não compro tanta roupa, mas compro a roupa que realmente me sinto bem dentro dela. Me sinto bem. E ela faz toda a diferença em mim. A roupa deve ser mesmo uma extensão da personalidade, não é? Não, completamente. Completamente. Uma das coisas que eu disse é sim, tenho roupa preta, que o preto é uma coisa que a gente nunca se compromete, claro que sim, mas eu é muito, muito raro vestir roupa preta. Acho que visto mais porque a gente tem aqueles polos, eu tenho os polos do Ricardo e são pretos, pronto, e acho que é dos poucos que tenho, e tenho uma básica preta e pronto, porque eu sinto que a vida tem que ter luz e a roupa tem que refletir isso. A minha roupa tem que refletir luz. Porque eu sou luz, então a minha roupa tem que refletir luz. A cor tem um peso muito significativo e pode transmitir um pesar ou uma leveza. É verdade. Kátia, mais uma vez, muito, muito obrigada pela tua companhia. Foram quase 2 horas e 2 horas muito impactantes. Foi uma montanha russa. Acho que não demos conta do tempo a passar, mas levaste-nos a cortar, se calhar, a respiração aqui às vezes, a mim pelo menos. Muito obrigada mais uma vez a quem esteve aqui no direto. Podem seguir a Kátia. É muito fácil de identificar. Qualquer coisa, manda mensagem para mim que eu chego até ela. Ou então, sigam a Kátia aqui nas redes. Tu estás no Facebook, estás no Instagram, estás no YouTube, estás em todas. YouTube. E é tudo Kátia Félix. Maravilha. Portanto, sigam a Kátia. Sejam contagiados com esta mulher incrível. E já sabe, se tu estás numa situação em que a Kátia também pode ser uma fantástica ajuda para ti, bora lá, porque nós não estamos sozinhos no mundo, pelo contrário. Por isso, já sabem que a semana começa à segunda. Se for comigo e com o Bani, espero que seja sempre melhor ainda. Fiquem bem, até para a semana para mais uma história muito profunda também. Beijinhos e até breve. Tchau.